falar um pouquinho hoje sobre regra de três composta, tá certo? Ao estudar a regra de três composta, o aluno já deve ter consciência de ter trabalhado com grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então é super importante que você conheça o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais, certo? De modo geral, grandezas diretamente proporcionais são grandezas que, quando comparadas uma com a outra, quando eu aumento a primeira, a segunda também aumenta na mesma proporção. Perceba, não basta somente as duas aumentarem. A primeira aumentando, esse aumento tem que modificar a segunda na mesma proporção. Se a primeira diminui, a segunda tem que reduzir na mesma proporção. Então, além de serem aumentos ou reduções, tem que manter a proporção uma com a outra, certo? Já grandezas inversamente proporcionais são grandezas que, sendo comparadas uma com a outra, o fato de eu aumentar a primeira faz com que a segunda reduza também de maneira proporcional, de maneira que, se eu dobrar o valor da primeira, a segunda vai ficar dividida por 2. Se eu multiplicar a primeira por 3, a segunda vai ficar dividida por 3, tá certo? Então, não é só aumentar e diminuir, tem que manter uma proporção entre elas, e nesse caso uma proporção inversa, tranquilo? Bom, e aí o que acontece geralmente na escola ou mesmo em concurso? Você aprende a utilizar as setinhas, setinha para cima, setinha para baixo, e isso às vezes é bem complicado. Bom, a gente vai demonstrar uma metodologia ou um método que não precisa colocar setinha para cima, setinha para baixo. Tem que lembrar que aquela setinha para cima é apenas um macete, uma lembrança com quem é que eu tenho que inverter, mas tem como fazer isso sem precisar colocar essa setinha, tá certo? O método que eu vou apresentar é o método de processo e produto. Então, quando eu tenho uma regra de 3 composta, eu tenho que verificar: esse problema está me dando grandezas, que são coisas que eu quero medir, mas com que objetivo? Eu quero entregar o quê? Então, isso que eu quero entregar, eu vou chamar de produto. O produto é aquela coisa que eu quero entregar, é a quantidade de metros de muro, é o serviço pronto que eu quero entregar, tá certo? Eu também chamo de grandeza resultante. Qual é o resultante do meu trabalho? E o processo é justamente o trabalho que eu vou ter para produzir, para construir esse produto, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nas questões de regra de 3 é justamente isso, olha só: separar o que é processo do que é produto. Isso é relativamente fácil. Se você pegar 3, 4 questões, você consegue fazer isso aí com certa facilidade. Separar o que é processo e o que é produto, ou seja, de novo, processo o que eu estou fazendo para produzir essa grandeza resultante? O que vai resultar o meu trabalho? Meu trabalho resultante é o produto. E o que eu faço para produzir é o que eu chamo de processo, tá certo? Tendo visto isso, a regra de 3 composta ela tem 3 ou mais grandezas. Eu coloquei aqui 3, mas podem ser mais. Na verdade, eu coloquei 4, né? 1, 2, 3 fazendo parte do processo, 1/4 sendo o produto. Qualquer quantidade sendo mais do que 2, então é classificado como regra de 3 composta. E aí, o que eu vou fazer aqui? Quase sempre a questão vai tratar uma grandeza A, e eu vou colocar aqui uma quantidade. Em problemas, isso aqui vai ser um número, a gente dá um exemplo daqui a pouquinho. Aqui vai ser um número, uma grandeza B e uma grandeza C. Vai produzir uma quantidade Y, vai produzir uma quantidade Y. Com uma quantidade A2 ou A', uma quantidade, esse A' não é o mesmo número, tá certo? Eu posso colocar aqui uma outra, sei lá, D, E. Quanto vai ser preciso disso daqui para uma grandeza X? Para produzir, pode ser a mesma quantidade ou pode ser o dobro, da forma que ele for, tá certo? O que acontece nesses casos? Acontece que a proporção da primeira situação tem que se manter nessa segunda. E lembre que a gente está interessado em determinar isso daqui, ó. Determinar isso daqui.
se eu quero saber esse x para que essa proporção de cima continue igual à proporção de baixo. Então, o que eu vou fazer? Olha só, a gente vai pegar aqui e vai multiplicar a primeira grandeza pela segunda, na parte do processo, a segunda pela terceira, também na parte do processo. Na parte do produto, eu cruzo a primeira grandeza, sempre multiplicando, tá bom? Até pela incógnita que eu estou interessado aqui. Eu só cruzo no produto, de maneira que eu vou montar uma igualdade dizendo que A vezes B vezes C vezes, eu vou cruzar aqui, Y é igual a D vezes E vezes, lembre que X é o que eu estou interessado, vezes esse Yzinho aqui. Perceba que nesse caso aqui eu cruzei, mas são iguais. Bom, mas nem sempre esses aqui vão ser iguais. Um pode ser o dobro, outro pode ser outra quantidade que não seja proporcional realmente, não seja múltipla inteira, 2/3 de y, por exemplo, tá bom? E aí o que acontece nisso aqui? Eu estou aqui com a minha questão e aí dessa maneira eu posso isolar o x, A vezes B vezes C vezes y sobre quem não é x passa para o outro lado, D vezes E vezes y. Esse é o meu x. Já percebeu que esse y, por ser igual, ele dá para simplificar e o resultado dessa divisão já é a minha grandeza que eu estou procurando. Tá certo? Qual é a vantagem desse método em relação ao das setinhas? É que eu não preciso me preocupar quem é diretamente proporcional, quem é inversamente proporcional. Nesse caso, eu já vou fazer direto.